Ministro Paulo Guedes está estudando suspender os pagamentos por 90 dias de determinados setores, aliás, da maior parte dos setores de diversos estabelecimentos e empresas pelo país. A ideia é preservar os empregos, é fazer com que essas empresas parem de ter esses custos com os empregados durante 90 dias e, em troca, o governo pagaria parte do salário desses empregados que estão sendo obrigados a ficar em casa sem trabalhar, enquanto essas empresas não teriam essa parte de prejuízo. É claro que elas vão continuar tendo prejuízo com outros custos, com aluguel, com os impostos, etc., mas diminuiria o prejuízo com a parte trabalhista, o governo entraria com parte do salário desses trabalhadores durante 90 dias, ou seja, pagaria parte desses 3 meses de salário. O ministro não anunciou, não declarou ainda qual que é essa porcentagem do salário que está sendo estudada, se vai pagar metade do salário, 70%, 80%, quanto seria pago, mas alguns secretários do Ministério da Economia fazem um paralelo e estudam também o caso dos Estados Unidos, claro, adaptando para o caso do Brasil, para a economia brasileira. Nos Estados Unidos, Donald Trump vai pagar uma espécie de renda básica universal de $1.000 aí para diversos trabalhadores que estão sendo obrigados a parar durante esse período. O equivalente aqui, aliás, com o dólar disparado, o equivalente aqui no Brasil a cerca de R$ 5.200 por mês. É óbvio que a gente não tem o mesmo espaço fiscal, aliás, a gente não tem espaço fiscal nenhum, a gente não tem a mesma possibilidade de se endividar a juros baixos como os Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, os secretários do Ministério da Economia que estudam ou essa renda básica universal ou alguma outra medida, né? Aliás, tem alguns secretários falando ali na Corona Bolsa, né? na Corona Voucher, na verdade, para ou financiar toda a parcela da população debaixo de determinado patamar de renda, como é feito já com o Bolsa Família, ou com trabalhadores informais ou pessoas que ficaram desempregadas devido a essa crise do coronavírus. Essa medida ainda está sendo estudada, mas o que a gente tem de mais concreto é que estão avançados os estudos, aí, segundo o próprio ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, para permitir a suspensão de pagamento de salários durante 90 dias. Além disso, outra coisa que eu queria pontuar para vocês é a paralisação do Poder Judiciário. O STJ determinou ali 2 semanas sem julgamento nenhum, sem nenhuma sessão plenária, com a perspectiva de prorrogar esse período por mais tempo, né? E a gente teve aí a entrevista coletiva do ministro Mandetta colocando que essa crise vai durar pelo menos mais 3 meses. Vamos ver o que o STJ vai fazer. O STF, por sua vez, está mantendo uma sessão plenária por semana, com todos os outros julgamentos indo para plenário virtual. Eu pessoalmente acho essa medida ainda tímida. Acho que o Supremo Tribunal Federal, ainda mais pela idade dos seus membros, não deveria se reunir em hipótese nenhuma, que estão realmente no grupo de risco. O ministro Celso de Mello, especialmente, com uma saúde extremamente frágil, já sendo internado nos últimos dias e várias vezes nos últimos anos, sendo internado repetidas vezes em razão do seu estado de saúde extremamente frágil. E realmente seria catastrófico a gente ter todo o plenário do Supremo Tribunal Federal infectado ali com o coronavírus. Então, acho que o STF deveria dar o exemplo e manter 100% das suas sessões online, né? Plenárias virtuais, que é um sistema que já funciona e funciona bem no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Então é isso, gente, esses 2 recados que eu queria passar para vocês, essas medidas do Poder Judiciário que estão praticamente aí paralisando as ações. Basicamente o que o Judiciário vai analisar nas próximas semanas, nos próximos meses, vão ser só medidas liminares, né? Só medidas que realmente têm a urgência de ser analisadas, ou habeas corpus também, por exemplo, coisas que realmente você não tem como esperar, né? Porque que a demora causa dano ao autor do pedido. E essa questão do Ministério da Economia, que eu também acho extremamente relevante, essa possibilidade dos empresários não pagar durante 90 dias os salários dos seus funcionários, com a contrapartida do governo pagar parte desses salários. Tá joia? Obrigado aí, um abraço.